Boa noite a todos. Shalom Aleichem. Bruchim Rabaim Beshem Yeshua. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de eu começar a mensagem neste dia, eu quero fazer uma oração contigo, pedindo ao Senhor um bom dia, pedindo ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Ore comigo. Senhor meu Deus, maravilhoso, eterno e altíssimo Pai. Nesta manhã, Senhor, do dia 20 de maio de 2026, me encontro mais uma vez diante de Ti, orando em favor de cada vida que se encontra neste grupo de oração. Esse grupo de estudo da Tua Palavra. E antes de trazer a Parashá nesta manhã, eu elevo a Ti em oração, pedindo que o Senhor prepare a mente e o coração de cada um, para que entenda e compreenda nesta semana essas séries de sermão a respeito da vinda do Senhor Jesus. Pai, prepara o nosso coração, a nossa mente, para que Romanos 12 venha ecoar na nossa vida e podamos receber a Tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Mateus 6:9-3 diz: Avinu Sheba Shamayim, Pai nosso que nos céus, Et Kadesh Shemcha, seja bendito o Teu nome, Tavul Mahul Kecha, e seja bendito o Teu reino, e a Ratzoncha, Tua vontade será feita, que vai chamar em quem baretz, nos céus e na terra. Et lechem hukenu telanu hayom, e dá o nosso pão cotidianamente. Ulach lenu hatat en, e perdoa nossas culpas. Que fiz shochim gan anachnu, quando nós estamos perdoando, lachot in lanu, aos que pecam contra nós, vial tivieno lidei nisayon, e não nos traga para a mão da provação, que in hautsenu mihara, amém, e guarda-nos de todo o mal. Amados, a minha Bíblia se encontra aberta no livro de 2 Tessalonicenses 2, versículo 1-4. O tema é a vinda do Senhor e a manifestação do homem da iniquidade. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviado de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amados, a segunda carta aos Tessalonicenses foi escrita para corrigir os maus entendidos sobre a segunda vinda de Cristo e para encorajar os crentes
a permanecerem firmes na fé. Paulo aborda a confusão e o medo que surgiu entre os tessalonicenses devido à informação falsas sobre o retorno iminente de Cristo. O contexto histórico e cultural desta carta, a cidade de Tessalônica, era uma importante cidade portuária na Macedônia, com uma população diversificada e uma forte presença romana. A igreja em Tessalônica enfrentou perseguição tanto do judeu quanto do gentio. Paulo escreveu esta carta por volta de 52 depois de Cristo. Pouco tempo após sua carta aos Tessalonicenses, para corrigir o mal-entendido sobre a segunda vinda de Cristo e para encorajar os crentes a perseverar na fé. O contexto linguístico desta carta, a palavra grega para vinda é parousia, que se refere à presença ou chegada de uma pessoa importante, especialmente Cristo. Apostasia é afastamento, que significa uma rebelião ou afastamento da fé, da doutrina ou de alguma regra de policiamento. Homem do pecado é antropostes hamartias, indicando uma figura que personifica a iniquidade. Ruios tes apoleias, filho da perdição, que denota alguém destinado a ser destruído. Nessa introdução, fui bem lento e calmo para você entender o que Paulo quer dizer. O primeiro tópico desta mensagem é a exortação, a calma e a vigilância. Exortação para a calma e para a vigilância, segundo Tessalonicenses 2:1-2. Vamos fazer uma exegese deste 2 versículos. Paulo exorta os Tessalonicenses a não se moverem facilmente de seu entendimento, nem se perturbarem por falsas informações sobre a vinda de Cristo. Ele menciona que essas informações falsas podem vir por espírito, podem vir por palavra ou podem vir por epístola, como se fossem enviadas por ele. A vinda de Cristo e a nossa reunião com ele dar-se-á a parousia de Cristo. É um evento futuro que será inconfundível e glorioso. Mateus 24, 30 e 31 descreve a vinda de Cristo com poder e glória. A reunião dos crentes com Cristo é uma promessa de esperança e consolo. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 fala sobre o arrebatamento dos crentes. B. A necessidade de discernimento. Primeiro, a vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele. Agora, a necessidade de termos o discernimento. Paulo advertiu contra ser facilmente movido ou perturbado por informações falsas. 1 João 4:1 nos exorta a testar os espíritos para ver se são de Deus. A importância de permanecer firme na verdade e não ser enganada por falsos ensinamentos. Efésios 4:14 fala sobre não ser levado por vento de doutrina. Veja bem uma coisa. A palavra de Deus nos diz que aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. O que quer dizer Jesus Cristo veio em carne? As exigências da lei e do acusador Satanás, ou Ra-Satã, era que nenhum homem, ser humano, sem a interferência divina, pudesse cumprir a lei e morrer na cruz do Calvário, e morrer pelo homem. As exigências da lei e do acusador eram essas. Ele tinha que vir em carne.
Porque todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. Nega o Pai e nega o Filho. Resumindo, hoje há pessoas que falam assim: ela erra, ela vacila, a gente vai falar com ela e diz: Jesus não fez isso, Jesus quer que você ande no caminho. Mas Jesus era Deus. Jesus era homem. Por isso que digo que Jesus, quando ele foi apresentado no templo, a Bíblia diz assim: e crescia o menino e se rebostecia. A palavra se rebostecer significa desenvolver crescimento, desenvolver inteligência, desenvolver sabedoria no Espírito Santo. Então, Jesus não nasceu criança já sendo 50% Deus, 50% homem. Aos 30 anos, o Senhor Jesus chega no Getsemane, 33 anos. Ele pede para os discípulos, a única hora que ele precisava dos discípulos. E os discípulos o abandonou. O único momento que Jesus precisava dos discípulos era para velar com ele 1 hora. Ele voltou a primeira vez dormindo, voltou a segunda dormindo, a terceira dormindo. E a oração que ele fazia, ele dizia: Pai. Ele sentiu tristeza, ele sentiu dor, porque ele precisava ir para a cruz. E para ele ir para a cruz, o Deus que estava dentro dele tinha que sair de dentro dele e voltar para o Pai. Ele não podia morrer, sendo Deus. Porque se ele morresse sendo Deus, suportando tudo aquilo, eu sou Deus, tranquilo, tá doendo, mas tá gostoso, eu sou Deus, Satanás ia olhar e dizer: assim não vale, assim não vale, porque ele foi lá no deserto oferecer para Cristo todo o reino, para que não passasse pelo Calvário. E nós vemos que Jesus ora 3 vezes e fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Quer dizer, se não tiver outro jeito de eu morrer na cruz, eu vou morrer, mas se tiver algum jeitinho, dá um jeitinho para mim. Deus disse que não tinha. Naquele momento, pouco antes dele ser preso, o 50% Deus que estava em Cristo se retira e volta para o Pai, completando 100% que Jesus é Deus. E Jesus, como homem, ele foi preso, julgado, crucificado na cruz. E a prova é que na cruz do Calvário ele olha para cima e diz: Elohim, Elohim, lema sabachthani, que é Deus meu. Aí ele já não chama Deus de Pai. Ele não fala Pai, ele fala Deus. Quando ele estava na cruz, ali embaixo ele falava Pai, porque o Deus Filho estava dentro do corpo do homem. Mas quando ele está na cruz, ele não fala Pai, ele diz Deus, porque ali ele estava como homem, cumprindo a lei, como judeu. Ele veio em carne, suportou tudo como homem, por isso que nós devemos suportar também. Segunda coisa, a manifestação do homem da iniquidade. Segundo Tessalonicenses 2, 3, 4. Paulo afirma que o dia de Cristo não virá sem antes que venha a apostasia. Olha que essa apostasia já começou lá no tempo de João. E se manifestasse o homem do pecado, o filho da perdição. Este homem se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, querendo parecer Deus e assentando no templo de Deus. O que é apostasia? Apostasia é o afastamento da fé verdadeira. E isso aconteceu nos dias de Paulo, nos dias de João. 1 Timóteo 4:1 fala sobre alguns se salvarem da fé nos últimos tempos. A apostasia é um sinal precursor da vinda de Cristo. Vinda de Cristo que se fala não é arrebatamento, amados. A palavra arrebatamento é arpatso, sacar com força, tirar com força, que também não se encontra nas Escrituras. A vinda de Cristo aqui é a segunda vinda, que ele virá para a implantação do milênio e a conversão de Israel. Essa é a segunda vinda de Cristo.
Mateus 24, 10, 12 menciona que muitos se escandalizarão e trairão uns aos outros antes disso. Homem do pecado. O homem do pecado é uma figura que personifica a iniquidade e a rebelião contra Deus. Daniel 7,25 fala sobre um rei que proferirá palavras contra o Altíssimo. Ele se assentará no templo de Deus querendo ser Deus. Apocalipse 13,6 descreve a melhor palavra, blasfema contra Deus e contra o seu tabernáculo, Israel, Jerusalém. Aqui a expressão se assentará como Deus no templo de Deus é uma figura de linguagem, é uma metáfora que simboliza a usurpação da autoridade divina. Esse homem do pecado tenta se colocar no lugar de Deus, desafiando sua soberania, desafiando o seu povo, querendo extirpar Israel. Esse dia está perto de chegar, mais perto do que nós imaginamos, porque nós seremos a geração que vai ver Jesus arrebatar a igreja. Nós somos a geração que vamos ver o Senhor Jesus Cristo se manifestar. Vamos ver o filho do pecado se manifestar, mas o Senhor nos tirará antes de passarmos pela grande tribulação. Devemos estar vigilantes e discernir os tempos, não sendo facilmente enganado por falsas doutrinas ou informações que vem no YouTube, que vem no Facebook, no Instagram, no Telegram, no X, no X. A certeza da vinda de Cristo é a manifestação do homem do pecado. O homem da iniquidade deve nos motivar a permanecer firmes na fé e viver vidas santas. Nós temos certeza da vinda de Cristo. Nós temos certeza da manifestação do homem do pecado. Eis aí o motivo de nós estarmos firmes, preparados, vigiando. A palavra vigiar é preparado na fé para viver vidas santas diante de Deus. Paulo nos anuncia sobre os eventos que precederão a vinda de Cristo, incluindo a apostasia e a manifestação do homem do pecado. Devemos estar preparados, vigilantes, discernimos os tempos e permanecendo firmes na verdade. A vinda de Cristo é certa e devemos viver com expectativa de sua chegada, mantendo nossa fé inabalável. E nesta manhã eu convido a todos a refletirem sobre sua relação com Deus e sua vigilância espiritual. Nós estamos vivendo num mundo hoje que se preocupa com ser mais, se preocupa com ter mais e se preocupa com fazer mais. Não sejamos facilmente movidos ou perturbados por informações falsas, mas permaneceremos firmes na verdade, na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o diabo fará tantos sinais de prodígio e mentira para enganar, se possível, os escolhidos. Oxe, se o diabo quer me enganar, ele não vai me enganar no Islã, eu não vou lá. Se o diabo querer me enganar, ele não vai me enganar na católica, eu não vou lá. Nem na candomblé, na macumba, não vou lá. Se o diabo quer me enganar, ele vai querer manifestar na igreja onde eu congrego para me tentar seduzir. Que a certeza da vinda de Cristo e a manifestação do homem do pecado nos motive a viver vidas santas e a proclamar o Evangelho com fervor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus, Ele voltará e levará os escolhidos com Ele